Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do LecoCast. Esse é o nosso 4º episódio e como vocês já viram aí pela thumb, pelo nome, hoje a gente vai trazer um tema de marketing digital para músicos, para artistas. A gente vai trazer um conteúdo muito massa para vocês. Eu tô com uma expert aqui do meu lado, mas antes de falar dela, antes da gente começar, quero falar sobre o nosso patrocinador mais uma vez, Estamparia Maquilook. Então você que tem seu evento, sua empresa, seu negócio e você quer fazer camiseta personalizada, lê o QR Code que está aqui na tela, clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição e vai lá falar com eles, Vai lá fazer seu orçamento, tenho certeza que vai ser incrível e você vai estar com a sua equipe personalizada, fechou? E antes da gente começar também, deixe seu like e se inscreve aqui no canal, porque isso divulga mais, ajuda a gente a trazer esse conteúdo, a trazer pessoas fenomenais aqui pro canal, fechou? Então bora! Bora. Eu tô com uma bio aqui dela e vou falar. Eu vou ler aqui para vocês verem como que é a pegada do podcast de hoje. Então, ó. Essa pessoa, ela vem de uma família de músicos e empreendedores. Ela nasceu com amor pela música e estudou propaganda e marketing, especializando-se em marketing digital. Ela trabalhou no marketing com várias empresas, com grandes nomes e tem aí mais ou menos 10 anos de carreira. Já trabalhou com grandes nomes como Chitãozinho Chororó, Luísa Posse, Edson Hudson, Zezé de Camargo e Luciano, Paula Fernandes e muitos outros nomes. Já para vocês verem que não é pouca coisa. Em 2020, durante a pandemia, ela decidiu seguir esse novo caminho e agora está trilhando os próprios passos na área do marketing digital voltado para artistas. E ela tem o propósito de ajudar os artistas a conquistarem os seus fãs, a crescer tanto na rede social quanto na vida pessoal, vida business. Com vocês, Manuela Freitas. E aí, Leco? Obrigada pelo convite. Eu estava te falando aqui agora há pouco que desde quando eu comecei nessa brincadeira, nessa jornada, eu sempre falo, brincando, quero participar de um podcast, acho tão chique. Tô super feliz, meu primeiro podcast. Top. Pô, felicidade. E aproveitar que a gente já tá começando também, né? Então, trazer pessoas que querem fazer isso, que topam esse projeto, para mim é muito bom. Que legal, Leco. É isso, eu acho que tudo que a gente faz em colaboração, a gente vai mais longe, né? As pessoas, a gente sabe que trabalhar em equipe, tudo já funciona muito, mas hoje em dia a internet é isso. Sim. É a collab, né? A famosa collab, os feats na música, a gente até pode falar disso também. Mas é isso, uma mão lava a outra. Sem Sempre dúvida. foi assim na vida. Eu fico feliz, você fica feliz, tá todo mundo feliz. Verdade. Manu, vamos lá. Como que é a sua vida? Quem é Manu? De onde você veio? Conta um pouco pra gente. Então, Leco, até você estava comentando, é isso, eu acho que assim, eu nasci com esse DNA da música, assim como você, e a gente sabe o quanto é difícil, assim, o quanto é impossível se desvencilhar disso, né? Sim. Quando você tem isso no sangue. Meu avô era músico, um super musicista, por sinal, ele foi, se eu não me engano, posso estar falando besteira, tá? Mas foi o primeiro LP do estado de São Paulo, em 67, Anchieta e seus Big Boys. Caraca. Ele era o Anchieta, e aí tinha essa banda instrumental, e tocavam por todo o interior. Meu pai, Marlon, filho do Anchieta, também sempre foi o filho que entrava escondido no estúdio do pai para brincar com os instrumentos, levava bronca. Mas enfim, também cantou em baile muitos anos. Sim. E sempre também teve essa paixão pela música, se apaixonou principalmente por rádio. Hoje ele tem uma rádio eu vou fazer 35, a rádio tem quase 34 anos. Caramba. Então eu brinco que é a nossa irmã do meio, porque tenho eu e a minha irmã mais nova e tem a rádio. E aí, queira ou não, eu nasci, né, nesse meio. Sim. E até vendo artistas desde muito nova, porque meu pai já tinha, né, pessoas que ele conhecia, se relacionava. Então isso foi sempre muito natural para mim. Sim. Entendia que era uma profissão, que era né? Então eu ia até para algumas pessoas, tipo, meu Deus, como assim, né?
Porque é isso, eu dançava quando eu era mais nova, fiz balé minha vida inteira, jazz, enfim, hip hop, adorava dançar. Sim. E dancei um tempo na mesma academia, por exemplo, que Sandy Júnior dançavam, na Da hora. época do auge. Então, assim, é engraçado que essa convivência sempre existiu e sempre foi muito natural pra mim. Mas eu sempre fui apaixonada pelo universo, pela música, e cresci querendo entender mais de como funcionava, porque é um mercado, Sim. né? É o que a gente tá falando, é um ecossistema inteiro, como a Kátia falou aqui, que funciona para fazer com que essa profissão, assim como qualquer outra, seja exercida, né? Sim. Então, e é isso, eu fui depois de formada, me formei em propaganda e marketing, já tinha esse negócio da comunicação pelo meu pai, que tem a rádio e tal. Fui estudar o marketing digital, eu lembro que um dos meus primeiros trabalhos, na verdade, eu cuidava do Facebook da Arezzo, da marca Arezzo. Que da hora. Sim, só tinha Facebook na época, olha que louco, Sim. né? E nem faz tanto tempo, vai, gente. Pelo amor de Esse foi o quê? Em 2012? 12, 13? por aí. Sim. Vai fazer 10 anos, né? É. E aí, de repente, é isso. A gente tem esse turbilhão de coisa acontecendo o tempo inteiro. Sim. E parece até às vezes que fica maçante, mas assim, a nossa profissão hoje em dia, queira ou não, é ficar acompanhando essas mudanças, porque não para de mudar. Não para. Para. Eu vejo e acompanho, né? Porque já é o meu trabalho. E todo dia tem uma coisa nova. Então, assim, se você não estuda, se você não está atualizado, se você não segue as pessoas certas para você saber das coisas, você está desatualizado. Exatamente. E a desatualização nesse mercado é muito rápida, né? Sim. É aquilo que a gente estava falando. A gente dorme, acorda, mudou. Eu brinco que eu até vou falar com você, você vai super entender, do gerenciador de anúncios do Facebook. Pô, quantas vezes aquilo não muda? Sim. A gente aprende a fazer tráfego pago, daí reaprende de novo. Agora eu tô na luta com TikTok Ads. Que agora liberaram a plataforma e aí já é outra coisa. Então, assim, é isso. As pessoas brincam que tem muita gente, né, que fala demais sobre marketing digital. Acho que principalmente na pandemia, esse assunto expandiu muito, né? Foi um meio muito forte, né? Foi. Principalmente para as pessoas monetizarem. Exatamente. Porque, querendo ou não, você vendeu algum infoproduto, teve pessoas que se redescobriram nesse tempo de pandemia, e o marketing digital veio com tudo. E teve pessoas que levaram isso pro lado bom, como teve pessoas que levaram isso pro lado mal, né? E a gente descobriu que tem muitas vertentes, né? Tem muitas áreas dentro do marketing digital. Sim. Tem o lance dos afiliados, que se fala tanto. Tem o lance do infoproduto, do infoprodutor. Tem a gente, que é o que eu sempre, assim, eu me titulo, não sei, assim, eu falo que o que eu trabalho são com artistas e influenciadores. Porque hoje em dia... Leco, você sabe, não tem mais como ser só cantor. Sim. Você influencia. Aliás, eu influencio. Sim. Com seguidores que são meus amigos, que são, assim, né? Que na maioria das vezes, assim, são minha família, meus amigos, eu influencio. Aliás, os nano e micro influenciadores são os que mais influenciam nesse mercado. A gente vê nas estratégias das grandes marcas, a gente sempre, com certeza, tem os grandes nomes e números para... assim, né, estabelecer, mas os micro e nano que são quem fazem e que fazem os outros comprarem, né, que realmente influenciam para compra. Então, assim, todos nós hoje em dia somos influenciadores, mas o artista é difícil para ele separar isso, porque para ele vive naquele universo da composição, do show, que já é super desgastante, né, do lance do sucesso, da fama, e ele tem que entender que não, que hoje em dia isso tudo é interligado. Porque a rede social é uma das maiores vitrines. Sim. Claro, até faço questão de falar isso aqui, vai parecer que eu tô puxando saco, mas assim, não é. Hoje em dia a gente sabe que a música continua sendo muito guiada pelas rádios. Sim. O Brasil é gigante, tem muitos dos lugares que a gente não tem acesso à internet, ou que o acesso é muito difícil. A gente sabe disso. Então, as rádios ainda guiam os grandes sucessos, né? A gente não pode basear tudo em TikTok e Instagram. Mas, sim... Não, a internet é uma parcela muito grande, mas se a gente vê em comparação ao Brasil, aos estados, a rádio tem uma força enorme. Gigantesca. Assim, a gente pode comparar São Paulo, Rio, né, que são estados um pouco, né, que tem essa facilidade
Mas, meu, rádio hoje é fortíssimo. Ainda é, né? Porque as Sim. pessoas têm tendência de falar que o rádio, a TV morreram. Não é assim, claro que gente. não. O Brasil é muito grande e a gente não pode, né, desconsiderar as coisas assim. Mas sim, hoje em dia a internet é uma vitrine gigante e muito, principalmente com as redes sociais, os sites um pouco foram deixados de lado, né? É Sim. muito assim, mas qual é o seu Instagram? Né? Tem disso, a gente sabe. Sim, Quais são total. as redes sociais? Então, Hoje em dia não tem mais essa de, me passa o seu site, me passa... Não, é Instagram. é o Instagram. Se inscreve no Instagram. Então, pro artista é a mesma coisa, porque o contratante da cidade, local, ou até mesmo quando o cara já é um artista cotado para uma festa do Peão de Barreto, de Americana, né, Jaguariúna, que são as maiores do circuito, todo mundo sabe, todo mundo já acompanha por lá. Já sabe o que o cara tá fazendo. Já sabe das brincadeiras do Cleiton e Romário. Entendeu? Das piadas do Guilherme Benuto. Então, assim, faz parte do ecossistema do artista e isso tem que ser levado a sério. Tem que ser levado como parte do trabalho. E eu acho que essa ainda é a parte mais difícil, né? Sim. Quando a gente vê referências, não só da música, mas da influência digital, falando sobre redes sociais, como uma Virgínia, Sim. ela fala, dá um super trabalho. Porque eu não faço o mesmo conteúdo para todas as redes. Porque eu quero que a pessoa que me veja lá no TikTok tenha interesse de entrar no meu Instagram, e aí ela vai querer ver uma coisa diferente no Instagram, porque senão por que ela vai me seguir lá também? Sim, são plataformas diferentes. Exatamente. Com... Que me encontre no YouTube, que veja meus vlogs e que saiba ainda mais da minha família que eu já mostro nos stories. Sim. Então, assim, uma coisa tá interligada à outra e dá um trabalho Total. gigante. São plataformas diferentes, são formatos diferentes, são conteúdos diferentes, são públicos diferentes. Exatamente. É complicado. Manu, como que foi esse processo para você escolher o marketing? Como você começou? Como que foi esse processo inicial? Tá, eu brinco porque na minha casa são dois extremos, né? Tem o meu pai, que sempre foi da comunicação, e que queira ou não, falo, é um marqueteiro nato, ele nasceu vendedor, e meu pai sempre colocou isso muito assim em pauta, né? Quando a gente falava de profissão e tudo, ele falava, meninas, desenvolvam o lado vendedor de vocês. Se vocês vendem, se vocês são de comercial, de qualquer coisa, vocês não passam fome. Sim. E assim, a gente percebe que para tudo, gente, para tudo. Tudo é venda. Sim. Quando eu sento na frente de um cliente, eu vou conversar para fechar um negócio, é uma venda, né? Assim, tudo é venda. Sim. O relacionamento é venda. E tem a minha mãe que é enfermeira de formação, que sempre foi da área da saúde. E que não dá... extremo mesmo, entendi. Extremo, e não tem nada a ver com isso. E aí eu até brinco, na pandemia eu ficava pensando na minha vida e falava, putz, acho que eu queria ter feito medicina. Eu fui assim, né, do extremo ao outro, mas brincadeira, eu sempre tive esse lado também muito forte do meu pai, a minha irmã também, nós duas, acho que temos essa característica da comunicação que vem muito forte desse lado da família. Sim. Então, assim, para mim, até que te falar que foi fácil decidir pela faculdade de propaganda e marketing, é um negócio que sempre me interessou muito. E hoje até eu estava numa reunião com o pessoal sobre o metaverso e eu estava falando que sempre foi uma característica minha, essa curiosidade de saber das coisas. E eu até fico brava, assim, eu fico lendo às vezes sobre NFT, as coisas, e fico falando, pô, quero entender mais disso, como assim, que é isso? Sim. E aí, quanto mais você descobre, mais você vê que é uma realidade que tá aqui, ó, batendo no nosso nariz e a gente ainda não tá vendo, mas que vai fazer parte de muita coisa ainda, né? Dúvida. Mas, enfim, voltando nessa característica, então eu acho que o marketing sempre me interessou tanto porque sempre foi muito dinâmico. Sim. Né? Mesmo quando as redes sociais nem eram tão fortes assim, já era uma área dinâmica em que tinha muita possibilidade. Acho que quando a gente tem que decidir por uma faculdade, ou nem tem mais, não sei, né? Fala-se muito disso hoje em dia. A gente é muito novo. Cara, como assim? Joga a gente lá na boca do negócio e fala assim, vai, se vira. Sim. Aí a gente nem sabe ainda como vai ser a vida, tudo. Então, acho que o marketing também me interessou por isso, porque eu falo, pô, posso trabalhar em agência, eu posso trabalhar numa empresa, na parte mais amplo, corporativa, né? Era amplo. Eu falei, bom, vou decidir aí nos 4 anos.
Acabou que até a faculdade que eu fiz Facamp, tinha uma bifurcação, né, do ensino, que você poderia ou se especializar em propaganda para, teoricamente, trabalhar em agências ou em marketing. Eu fiz propaganda, saí de lá falando que eu nunca ia trabalhar numa agência, que eu não queria, e hoje eu tenho uma agência. Então, assim, é amplo e a gente pode ir mudando dentro do próprio marketing. Aí fui para o lado corporativo, fiquei muitos anos, né? Comecei com o marketing de varejo na Via Veneto, que é uma grande holding, assim, do grupo. Tem Brooksfield Júnior, Brooksfield Dona, enfim. Na época eles tinham Salvatore Ferragamo no Brasil. Fui para Arezzo & Co. Todas elas trabalhando com marketing. Sempre marketing. E aí, na Arezzo foi quando eu comecei a ir literalmente mais para o digital. Na Brooksfield Júnior eu já cuidava um pouco do digital da parte de Facebook, é o que eu falei, tudo ainda era muito inicial, né? Mas foi na Arezzo mesmo que eu fui, assim, para o marketing digital. E aí, bom, fiquei no varejo há alguns anos, passei por essas empresas, mas eu sempre quis trabalhar com música. E eu acho que por o meu pai ser do mercado, ele também dava uma blindada, né? Sim. Tipo, pô, pensa direito, tem certeza? Brincava, é uma loucura esse meio, acho que ainda mais se a filha, né? É assim, vai fazer o quê? Vai pra estrada? O que ela quer? Sim. Acho que ele ficava muito inseguro e acabou que no fim não teve jeito, eu mandava currículo para tudo quanto é lugar, ficava enchendo ele. Pai, por favor. E aí acabou que eu caí na Live Talentos, com o Wilsinho, com o Guga, que eu amo até hoje. Eu falo, eles brincam que eu nunca saí de lá. Eu falei que eu saí, Manuela falou que saiu, nunca saiu daqui. E me ensinaram tudo que eu sei até hoje, marketing musical, e que eu conheci muita gente do mercado, ainda conheço por eles, porque me abriram portas, assim, gigantescas. Eu brinco que aquilo ali nem é porta, nem sei o que eu chamo aquilo. E eu tenho um super relacionamento com eles até hoje, e foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com esses grandes nomes, né? De Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, muita gente do eletrônico também grande. A Kátia mesmo trabalha com eles até hoje, o Make You Sweat, enfim. Rafa Torres, que é um super além de cantor-compositor, né? De grandes músicas de Lua Santana, enfim, de vários artistas, Paula Fernandes. E aí, fazer parte desses grandes planejamentos ainda te mostram muito mais de um universo completamente diferente. Total. Eu não, assim, até então eu nunca tinha trabalhado com gravadoras, com distribuidoras, eu não sabia o que era um ISRC de uma música. Sim. Então, assim, é um universo completamente novo. Sim. E que, nossa, eu amo de paixão, né? Eu acho que une as maiores paixões que a gente tem, né, normalmente, assim, que a gente que trabalha com marketing digital, tudo, e, pô, música, quem não ama trabalhar com música? Sim. Né? E hoje no Brasil, a gente tem essa facilidade, entre aspas, né, de trabalhar com a música, porque os artistas, eles precisam ser uma influência, então a gente tem as nossas estratégias e métodos para isso, mas quando a gente fala de música no Brasil, eu falava muito para músicos, então é um universo diferente. Sim. Porque eles mesmos, eles se sentem fechados no sentido de monetização, de fazer dinheiro. Então, quando a gente vem com essa proposta de você consegue fazer dinheiro pela internet, trabalhando com a internet, eles criam um bloqueio gigantesco. Não, impossível. E acabam continuando ganhando lá 200, 300 reais por show, por evento. Qual que é a sua visão hoje para o ramo artístico? Você acha que tende a crescer? Para onde que vai? Qual que é a sua visão? Até pegando um pouco esse gancho dos músicos, né, Leco? Que realmente, assim, acho que todo mundo que tá no backstage, não só os músicos, mas os holdings e toda essa galera que faz o entretenimento acontecer, eu acho que é uma tendência, assim, da gente se sentir um pouco, né? Assim, nós não somos os artistas, então a gente não pode fazer isso. E cara, é completamente errado isso, e assim, oposto do que a gente tá falando aqui, de todo mundo pode influenciar. Sim. E se você tem uma coisa para ensinar, pô, que legal, tem gente querendo aprender. Uma vez eu fiz um curso que justamente a pessoa que eu tava aprendendo sobre isso falou isso. Ela falou, não interessa, assim, você não precisa estar no topo da escada. Ninguém nunca tá. Se você tá no segundo degrau, tem gente no primeiro querendo aprender com você. Sim.
E foi muito disso que me impulsionou a falar sobre marketing para artistas e influenciadores nas redes sociais. Primeiro porque, aí voltando um pouco, quando eu voltei para o interior, e aí eu falei, pô, não... tô um pouco cansada de viajar, e isso que eu já viajava pouco, né, comparado aos músicos. Sim. Mas Vive assim, na tinha estrada. alguns projetos, né, de estrada que eu acompanhava, tudo. Eu já tinha cansado, eu até brinquei com o Silvio quando saí de lá, eu falei, gente, eu tô saindo porque eu quero ser mãe, ter filho. Quero ficar um pouco quieta em casa. E aconteceu, até eu tenho meu filhinho de 9 meses agora. Da hora. E agora eu tenho 2 bebês, porque aí eu tenho a empresa que eu comecei, né, assim, que é super nova, tipo, tem 2 anos. Sim. Então, assim, tô ainda engatinhando. Uhum. E tem o Antônio. Mas, enfim... E aí, quando eu também comecei com artistas em fases diferentes de carreira, de um Chitãozinho Chororó que eu estava acostumada a trabalhar. Então, assim, nossa, foi um super aprendizado desde o começo. Porque, assim, pô, esse cara me ensina tanto também, né? É outro Sim, é outro outra universo. visão. E, nossa, até lembro dos artistas que eu comecei e peço desculpa, gente, aprendi tanto até, assim, hoje talvez eu faria outras coisas diferentes, né, Sim. porque é isso, você sai de um negócio assim, pô, trabalhando com Zezé de Camargo e Luciano, e aí pega um Sim. outro artista num outro momento de carreira. Mas que é isso, me ensinou muito e que me fez repensar essa questão também. Falta informação. Sim. Então, voltando assim na sua questão, tanto dos músicos, das pessoas, dos produtores, de muita gente que está por trás do backstage da música, não tem noção, assim, hoje esse movimento já é maior, né, com a pandemia, mas de o quanto é importante falar sobre. Sem dúvida. O quanto é uma indústria e é uma carreira como qualquer outra, como tem as pessoas... na minha época era assim, escolha para trabalhar numa agência ou escolha para trabalhar numa empresa. Não, pô, tem tanta coisa. E aí você pode trabalhar nas gravadoras, nas distribuidoras, na televisão, Sim. né, assim, com a produção, no rádio. Sim. Então, assim, tem tanta opção. E por que não falar sobre isso? Uhum. Então, existem formas, assim, de monetizar em todos os níveis e profissões dentro desse mercado. Sim. E eu acho que as pessoas têm, assim, né, os profissionais têm que mesmo ir para frente e falar. Porque é isso, se você conseguir ajudar 2, 3 pessoas que for, pô. E tem um ponto também sobre sair da escola e já começar a fazer uma faculdade. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas acabam escolhendo o curso ali porque pressão familiar, ou que preciso correr contra o tempo. Pô, sei lá, a pessoa sai com 17 anos, começa 17, 18 anos. Pô, a pessoa é muito nova ainda. E às vezes leva um tempo para você se descobrir. Total. Para saber o que você quer fazer da sua vida. Qual conselho você daria para Manu de 15 anos atrás, 20 anos atrás? O mesmo que eu dou para Manu de hoje. Não para. Testa tudo. Tá com vontade? Testa. Aprende. Faz o curso. Eu fico brincando que o que eu mais gasto é com curso. Antes, agora é um pouco mais digital, né? Porque Sim. tenho meu filho, tenho as coisas, mas também continuo indo em cursos presenciais, mas porque eu acho que sim, a gente tem um foco maior e que a gente tem que ter aquele objetivo ali traçado, mas querer aprender, querer entender sobre o mercado e o que está acontecendo e quais são as possibilidades, porque é só esgotando possibilidade que a gente sabe onde vai chegar. Sim. Eu, há 15 anos atrás, quando eu entrei na faculdade e tudo, e que eu comecei, eu testei de tudo, eu trabalhei em agências. Eu fui redatora publicitária, amava, falava que eu ia querer escrever, e hoje chamam de copywriting, Sim. né? Então, assim, é muito louco, tem vários... tem várias ramificações dentro disso tudo, e você tem que testar. Sim. Não sabe se é isso? Tudo bem, muda de novo. E Gente, tá tudo bem, e tá tudo bem. E hoje em dia a gente vê que, assim, não precisa, né? A gente não precisa decidir cedo e fazer as coisas cedo. Não, é só não parar. Sim. Tudo é experiência. Tudo acumula. Tudo você consegue te impulsionar e te levar mais longe. Uhum. Tem dessa. Ué, eu não cogitei uma medicina na pandemia. Então assim, tem, óbvio, né? Tem 1001 questões que a gente brinca que é isso. Sonho não paga boleto, né? A gente tem que ir pra luta. Tem que levantar as mangas e... Tem. Como diz meu pai, tem que pegar no chifre do boi. É aquilo, tem que ir para trabalhar, não tem jeito. Mas testa.
Testa, continua testando, não se prenda, assim, sabe? Né? Não fica, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Não, se te interessa, se tem a ver, se te brilha o olho, Vai pra cima. vai pra cima. Hoje, quando você encontra com um artista, para você fazer toda a parte de marketing, quais são os processos? Principalmente entender qual é o objetivo daquele artista, em qual também fase de carreira ele tá. Porque um negócio que eu bato muito na tecla com os artistas e que às vezes eles entendem num nível maior, outros ainda estão começando a entender, que precisa de planejamento. Eu preciso lançar uma música sua sabendo as 3 próximas que vão vir. Entendi. Porque é isso que vai contar a história maior. Os hacks de internet, as táticas para aumentar a visualização no Stories. Eu quero aumentar o alcance do meu Reels. Isso aí tem um monte de gente que fala a respeito. Sim. Isso são táticas, isso é temporário. Uhum. Agora, ali, o negócio maior, o que a gente tem que construir, não interessa o algoritmo, Sim. você entendeu? O cara ele tem que ter uma história para contar. O storytelling por trás daquilo é muito maior. Sim. Então, e é isso que vai traçar a carreira de longo prazo, assim, né? Que a gente sabe que o mais difícil, na verdade, hoje em dia é viver da música. Fazer sucesso, às vezes ele acontece que a pessoa nem viu. Já fui, Veio um negócio assim gigante, veio aquela onda, aí o negócio é parar e pensar como manter aquilo. Sim. Mas o lance é como voar nessa fase cruzeiro, confiante que você vai chegar onde você quer chegar e ir curtindo o processo. Uhum. Porque é isso, tem boleto para pagar, Sim. tem família para criar e tem essa paixão para viver, que é viver de música. Tá bom, então como fazer isso? E o digital proporciona, né? Hoje a gente vê, tem artistas, eu não sei se você até sabe disso, mas que vivem só, por exemplo, da grana arrecadada em lives no TikTok. Sim. Tem gente que ganha 10 mil reais por mês com isso, Leco. Pegando violão e cantando ali todos os dias, durante horas. Pô, pensa isso há 2, 3 anos atrás, Certo, não vamos longe, sim. não. Entendeu? Seria possível? Não. Então, assim, hoje eu acho que a gente tem muito mais recurso para quem quer viver de música. E aí, obviamente, é aquilo que a gente estava falando, se não tiver um plano maior, um Sim. planejamento maior, Esquece. fica mais difícil sair desse âmbito, né, do digital e aí construir e ter uma carreira e aí chegar numa festa do peão de Americana, festa do peão Sim. de Barretos e, né, ser um grande artista com uma carreira consolidada. Sim. Mas a internet proporciona isso. Hoje, a gente sabe que a gente tem inúmeras possibilidades pra gente monetizar. Você consegue falar algumas pra gente? Consigo. Pegando o gancho das lives do TikTok, né? A gente sabe dos vídeos do YouTube, que eu acho que foram um dos primeiros, né? Sim. Que começaram a monetizar e que realmente começou a primeira plataforma começou a pagar bem os influenciadores, né? Uhum. Hoje em dia acho que já mais difícil do que quando o Sim, Whindersson sem dúvida. Nunes começou. Sem dúvida. Mas é um dos maiores casos. A gente tem o merchandising, que parece que não, mas é forte, porque quando um artista, hoje em dia, aquilo que a gente estava falando, um artista é um influenciador. Sim. E muitas vezes ele cria uma comunidade e ele viabiliza o merchandising dentro daquilo, às vezes não precisa ter lá o nome do cara, mas se ele tem uma marca, ele tem um estilo, né? Sim. Pô, você vê Matuê, tanta gente que admira o cara pelo estilo do cara também, não só pela música que ele faz. Então é isso, hoje você vende um universo, um Zé Felipe. Então assim, hoje, até voltando nesse lance da internet, de monetizar com a internet, a gente tem o Zé Felipe, que é um dos casos de... Eu não sei nem como explicar isso sem parecer... Vamos lá. Ele é um dos casos hoje em dia de monetização maior na internet do que fora. Uhum. Se assim a gente pode dizer. Mas que não tem certo ou errado. Porque vamos pensar lá antigamente, né? Quando a gente tinha os CDs, os DVDs. Sim. Antigamente nem tanto. Os CDs e DVDs e que o disco físico saiu das lojas e a gente entrou para distribuição digital. Os valores ficaram infinitamente menores. O artista, ele voltou, já era, mas ele voltou a priorizar a venda de shows. Sim. Porque é o que mantém o cara
né? Com a grana girando e o investimento vem dali. Agora, quando a gente vem com essa nova leva de artistas TikTok que a gente brinca, que são as paradas do Spotify Brasil, se você entrar nas paradas do Spotify Brasil, o Zé Felipe tem quantos nomes? A Ana Castela. Eles trazem esses dois lados, que tá bom, tem os shows, tem a música, mas aqui eles conseguem monetizar muito mais, porque eles criam marcas, eles conseguem monetizar fora a música. Eles conseguem se portar como influenciadores. E aí, a partir disso, abre um universo. E é por isso que eu acho que eu bato tanto na tecla com os artistas que eu trabalho gente, encarem isso como um trabalho. Vocês, em cima, sabe, o mesmo jeito que vocês sobem no palco, ensaiam aquele repertório, pensam no que a galera quer ouvir e sobem lá e dão aquele show, isso aqui também é um show à parte. Sim. Porque isso aqui te faz conquistar muito mais. Do que o próprio show. Do que o próprio show, algumas vezes. Sim. Então, assim, e se não for, tá bom, é complementar. Quem não precisa do dinheiro, tanto não só para pagar as contas, mas para investir na própria carreira. Sim. Então, assim, e queira ou não, é aquilo que a gente está falando, é a vitrine, é o que traz visibilidade para talvez, interesse de alguns e de outros não, assinar com uma major. Tem gente que hoje em dia não prefere não, né? Mas, assim, são caminhos, não tem certo ou errado, para aumentar o preço do cachê. Aliás, isso é um das maiores conversas, assim, que é tipo, pô, mas não preciso melhorar meus números para o meu cachê subir. Sim. Então, assim, a internet, ela tem muitas portas, né, para monetizar. E ainda, quem sabe, quantos músicos eu não vejo que tem coisas para ensinar, que cantam, ou que vão que tocam, mas que dão aulas online, que monetizam de outras maneiras, Sim. ou que às vezes tem até uma outra profissão no digital. Eu vejo que no marketing, é claro que para a gente criar uma carreira consolidada, a gente precisa bater firme na tecla de várias maneiras, né? Mas a gente acompanhar a onda que está acontecendo, a gente monetiza muito mais rápido. Sim, tem as táticas. Tem as táticas. Falando sobre benefícios e malefícios, porque assim, hoje, para um artista fazer uma música e estourar no TikTok, pô, pode acontecer. Só que, às vezes, pode ser muito passageiro e ninguém mais saber quem é a pessoa. Qual estratégia ou qual ferramenta poderíamos usar para isso continuar? Tá, eu tenho até um vídeo no TikTok, um dos que viralizou meus lá, que eu brinco, a experiência do TikTok foi a primeira, a do Instagram até, agora que eu tô tentando, né, assim, entender a plataforma pro que eu falo. Sim. Mas no TikTok foi meio, nossa, até bizarro, assim, foi questão de 50 dias, eu tava com 10 mil seguidores, e assim, e várias visualizações, e as pessoas comentando. A entrega é bizarra, né? É bizarra ainda. Então, assim, as pessoas pedindo ajuda e querendo falar, enfim. Mas até tem um dos vídeos que eu falo no TikTok que fala sobre isso. Você tá preparado para viralizar? Você tem a sua casa arrumada aqui? Porque é aquele negócio assim, a mesma coisa que você resolver dar uma festa na sua casa, chega aqui na sua casa, não tem nada, não tem um banco para as pessoas sentarem, você não tem nem água para servir. Entendeu? É essa a brincadeira, né? Do tipo, tá bom, e aí? Os artistas sempre chegam e falam, pô, mas não quero viralizar. Qual é o seu objetivo? Eu quero viralizar, eu quero ter uma música viralizada no TikTok. Eu falo, mas é o que a gente tá falando aqui, tá bom, mas e sua carreira? O que você pensa depois da viralização? Sim. As suas redes sociais estão arrumadas? Você tem mais catálogo no Spotify, no YouTube, para as pessoas acessarem, entenderem quem você é como artista, o que você canta? Qual é o seu estilo musical? Se eles entrarem hoje no seu Instagram, tem lá seus stories mostrando o seu dia a dia, quem você é, para eles se identificarem com você. A gente sabe, gente, rede social no fim é identificação. Sim. É as pessoas querendo ser mais próximas, e o metaverso ainda vem com isso mais pesado, é o que a gente estava falando hoje numa reunião. A rede social, ela ainda tem um negócio de hierarquia, né? É quem te segue. Tipo, você segue o cara porque você é fã dele. Uhum. Então, você ainda é um espectador da vida dele, e isso sim já causa essa conexão. Agora, no metaverso ainda, que é o mais bizarro, é o novo The Sims, né? Você, dependendo do nível que você tiver de acesso, você consegue ser amigo do cara ali dentro. Sim. Tipo, olha o nível de conexão que você pode ter com um fã. E que vai chegar.
E tá cada vez mais próximo. Sim. Mas então, assim, é isso. Você tem tudo pronto, tudo arrumado, tudo aqui, ó, esquematizado. É aquilo que eu falei. Tem pelo menos as próximas 3 músicas já planejadas? Porque e aí? Tá bom, estourei. Nossa, explodi lá a música no TikTok. 2 dias acabou, tá? 48 horas o negócio começou a cair. A curva é rápida, a descida é rápida. Então, assim, você já tem outra coisa pra emendar? Até um caso, assim, que a gente vê, não só de TikTok, né, mas de exposição grande agora, das últimas vezes, foi o caso de Israel e Rodolfo, que o Rodolfo entrou no Big Brother, entrou com um objetivo muito forte, que era martelar a música de trabalho, né, que todo mundo cantou Batom de Cereja. Sim. E aí, pra quando sair, é isso, foram emendando, entrando na onda, tem que surfar a onda. Não fez deles a maior dupla do Brasil. Sim, mas surfaram a onda. Mas surfaram a onda. E aí emendaram com uma Ana Castela agora. Sim. E aí, é isso. É esse o. Não tem problema usar as táticas. É aquilo. Não tem problema usar a tática de entrar num Big Brother pra essa super exposição. Não tem problema usar os hacks que a gente brinca das trends, das dancinhas. Tem artista que gosta, que não gosta, enfim. Não tem problema colocar o botãozinho do foguinho no Stories e pedir pra galera apertar, porque vai aumentar o número de visualizações. Não tem. Só que isso faz parte de um planejamento maior? Ou você tá ali só desesperado por like e comentário e engajamento? Algo momentâneo, né? Então, se você Exatamente. quer criar sua carreira, você precisa construir, Exatamente. planejar. Entendi. Qual que é o futuro do marketing musical? É difícil falar quando as coisas mudam o tempo inteiro, mas eu acho que uma das coisas que nunca vai sair de moda, nisso, se assim pode falar, é a autenticidade. Eu acho que cada vez mais o marketing ele vai vender a verdade. Isso não muda, porque cada vez mais as coisas vão estar mais expostas. Então, não tem como. Assim, eu até ouvi a Kátia falando isso aqui na conversa com você, e eu falei, pô, é isso, é genial. Ela falando, eu não crio a história de ninguém. Eu não crio, eu converso com a pessoa, eu extraio dela a verdade dela e eu comunico isso. E as redes sociais são isso, né? Sim. É a comunicação da verdade. É como colocar isso para o público para se conectar, porque às vezes eu acho que eu não me conecto, mas às vezes eu tenho outras mães que estão ali também, correndo para deixar o filho na escola e trabalhando e querendo empreender, que eu ajudo. Pô, é engraçado isso. Eu falo diretamente com cantores, né? Na maioria das vezes, artistas e influenciadores. E tem várias outras pessoas de outras áreas que me chamam para falar, Manu, você tem me ajudado muito. Isso é criar conexão. Sim. Então, assim, o que eu vejo do futuro do digital, ainda mais falando de metaverso e de tudo isso, é que é cada vez mais exposto, cada vez mais próximo, e que quem souber jogar esse jogo e se conectar de verdade com a pessoa que tá ali do outro lado da tela, entender que ali são pessoas, tá com o jogo ganho. Que, de novo, voltando, é um Zé Felipe e uma Virgínia. Sim. Eu não precisa sempre ter a super exposição, Sim, não acho claro. que esse é o único caminho. Mas ele é um dos caminhos mais fortes. Sim. Sobre o metaverso que você fala, qual que é a sua visão sobre? Eu acho que ele pode ter vários caminhos, mas assim, um deles, por exemplo, é até uma forma de monetizar com os artistas, sem tanto a exposição deles fora das telas. Porque, por exemplo, vamos falar da Sandy. Tá. Ela pode ter um avatar, alguma representação dela do metaverso, que comunique por ela, sem ela precisar estar presente. Então, ela pode ter publicidade com algumas marcas, ela pode até criar um estilo de show, talvez para um público diferente, que ela nem chegaria, através de um metaverso. E que pode ser representado, ou tanto com lives, ou com... É que hoje em dia é muito louco você falar disso, porque parece distante, mas não é. Pô, a gente já comercializa jogos da NBA com metaverso. Por que não um show? Entendeu? Tá perto essa realidade. É que as pessoas não têm noção que a gente anda galopada aqui, né, com a internet. Sim. E aí, de repente, o negócio chega, é igual o ChatGPT. Muito Pô, forte. só se fala disso. E eu brinco, mas é verdade. Tudo chega antes no TikTok. Quando chega no Instagram, a gente fala, putz, já ouvi falar desse ChatGPT 300 vezes. E aí agora o Instagram tá falando dele. Porque o TikTok, eu não sei se a molecada ainda domina. É um negócio muito mais rápido, Muito né, rápido, na muito informação. Muito rápido.
E é isso. Então, assim, eu vejo primeiro o metaverso como uma forma de monetização para alguns influenciadores, artistas, e depois para o público em geral, é isso, é outra da forma de aproximação e conexão. Sim. Tanto com marcas quanto com pessoas. Sempre vai ser sobre isso, né? Sempre vai ser sobre conexão, sobre... A gente usa as redes sociais, queira ou não, para entretenimento, para se distrair, e aí, óbvio, tá mais fácil na mão, você também aprende. Sim. Mas, assim, é um universo muito vasto e que só vai trazer mais proximidade. Sim. Eu vejo porque na pandemia veio o Clubhouse. E o Clubhouse, eu lembro que eu ficava 24 horas naquilo quando eu recebi o convite. E eu falei assim, beleza. É o que há agora, Clubhouse. E eu tava numa call e o pessoal tava se perguntando como monetizar o Clubhouse. E dentro disso o pessoal já tava falando, não, que a gente pode fazer um meet com o artista, com os fãs, e os fãs pagam uma taxa para estar com o artista. Só que não vingou. Não vingou. Você acha que o metaverso tem o poder 100% de vir com força total? Eu acho que não dessa maneira. Esse lance de monetizar fã com artista ainda é muito complicado. É uma cultura muito bem estabelecida nos Estados Unidos, né? A gente tem os meet and greets que sempre foram pagos. Sim. Então não é um negócio novo. Tá bom, você quer ver seu artista, você paga. Simples assim. Pra você sentar perto, pra você falar com ele, conhecer, enfim. E no Brasil não, a gente não tem essa cultura e até um pouco injusto, né, quando a gente fala disso, assim, no pensamento do tipo, pô, é um país que tem tanta desigualdade, que tem tanta situação, o cara não vai ter a felicidade de estar ali perto do artista dele, ele precisa pagar por aquilo, tipo, é um pouco essa, né, porque não vamos comparar os Estados Unidos e o Brasil, não tem como, são polos, países diferentes. Eu acho muito cultural. No metaverso, eu acho que isso vai ser um pouco mais disfarçado, talvez. Sim. Não sei se é essa palavra, mas... porque você vai criar acessos com aquele artista. Então, não é assim, se eu faço parte desse universo que esse artista está no metaverso, eu consigo criar uma conexão que eu fale com ele, que eu troque com ele, que eu pergunte para ele direto, que eu não só assista o show. Então, assim, eu acho que no metaverso, posso estar enganada também, mas pelo que eu estudo e vejo, são esses universos que são criados em volta, que trazem uma realidade um pouco menos descarada dessa monetização. Então, eu acredito que ele flua um pouco mais leve em relação a isso. Eu não sei, até no caso da NBA, você consegue comercializar, né, o banco dos jogadores. Sim. É muito louco, tipo, você consegue assistir o jogo dentro da quadra. Então, assim, mas tudo isso porque foi um universo criado ali. Ninguém pensa assim, pô, tô pagando porque aí eu vou ficar mais perto do... Não, tipo, pô, vou ver o jogo de dentro da quadra. Muito doido isso, né? Então, assim, eu acho que é isso. No metaverso, como tem o lance da experiência muito mais forte, talvez a monetização seja mais disfarçada, assim, um pouco mais... Ela aconteça de uma forma mais fluida. Sim. Do que, é isso. Tem alguns artistas que já tentaram, né, comercializar, por exemplo, uma sala de Zoom para conversar com os fãs e não deu muito certo. Ou até de implementar o meet and greet não deu muito certo. Faz sentido. Então, isso que eu imagino. Mas assim, é isso, não tem como saber, né? Até o negócio entrar no ar, implantar tudo. Mas é uma percepção que eu tenho agora. Sim. Mudando um pouco de assunto, mas, né, óbvio, focado nessa parte de divulgação. Tá. Um exemplo. Um artista independente. Aonde que ele precisa investir? O que ele precisa fazer? É uma pessoa que zero marketing, não conhece. O que ele precisa fazer? O artista independente. Se eu pudesse dar um conselho inicial para o cara seria: foque em uma das redes sociais, porque sim, o ideal é produzir conteúdo diferente para todas. E isso demanda um tempo, demanda trabalho. Eu focaria no Instagram e eu geraria 30 dias de conteúdo massivo para aquela rede. De 30 a 60 conteúdos. Por quê? Porque é no fim desses 30 dias que você analisa o que funcionou para o seu público ou não. Isso em qualquer segmento. Mas no musical também, porque você não vai falar só sobre música.
Você vai falar sobre as suas opiniões, sobre o que você acredita, vai falar sobre o seu dia a dia. E aí, obviamente, eu acho que o YouTube tem que estar sempre junto com essa plataforma, porque no YouTube você se posiciona como cantor, como artista. Sim. Então, se eu não tivesse um investimento agora para lançar uma autoral, enfim, e para pensar num planejamento de autorais, eu lançaria covers e outros tipos de conteúdo pro YouTube e linkaria com o Instagram. Então, sempre para me posicionar, para mostrar quem eu sou, o que eu tô fazendo naquela hora, qual a minha música, mas no Instagram, que queira ou não, é uma das plataformas que mais tem fluxo e é mais completa em relação a ferramentas, né? A gente tem os stories, a gente tem os reels, o carrossel, as fotos normais, assim, né? Que a gente não precisa nem postar pro carrossel, mas enfim, tem muitas ferramentas que a gente consegue utilizar lá dentro. E o tráfego pago, que inicialmente você nem precisa saber mexer no gerenciador de anúncios. Se você ainda não tiver um planejamento muito bem estruturado tal, nesse começo, vai pro Turbinar. Funciona também. Também leva seu conteúdo mais longe. A única coisa que eu gosto sempre de falar do tráfego pago é 99% do sucesso do tráfego pago é o conteúdo. Sim. Então, pelo amor de Deus, artistas, não me venham com aquela arte de ouça agora e falar, vou impulsionar isso. Não, gente, quem quer ver isso? Ninguém vai clicar, vai só gastar dinheiro. Exatamente. Então, assim, canta, pega seu violão, faz ali, então, voz e violão. Sim. Leva as pessoas pro seu Spotify, pro seu YouTube, mas comunique, fale você. Seja criativo, né? Todos os anúncios que eu me vejo entrando, sou com músicos, ele cantando a música dele. É isso. É isso. Todos. Pô, é até mais fácil pro cara, sabe? Eu falo que se o músico ele quiser ser metódico, ele tem o conteúdo mais fácil ali na mão, porque, pô, o talento do cara tá ali com ele. Sim. Vamos lá. Se ele grava uns 2, 3 vídeos pro YouTube longos, ele já tem, no mínimo, 15 crops ali para trabalhar nas redes sociais. Sim. Entendeu? E aí, com os outros pilares, é muito mais fácil aí você falar de outros assuntos. Ué, tem artista, eu não sei se você já ouviu falar na Kristen Cruz. Ela é uma menina que participou de um America's Got Talent, se eu não me engano, bom desses programas, com o Simon até. Sim. Mas saiu de lá e não tinha virado muita coisa, mas enfim. Foi uma das primeiras aparições dela. E ela faz sucesso no TikTok porque ela faz shakes de proteína que ela gosta de tomar cantando. Que da hora, totalmente diferente. Então as pessoas, elas amam ver ela cantar, mas elas também querem saber a receita do shake de proteína. Então assim, é muito louco, porque é isso. Rede social é entretenimento. É um negócio que ela fazia todos os dias ali. Todo dia ela ia pra cozinha dela, colocava caramelo, proteína, enfim, aquelas coisas de americano, né? Que eles têm syrup pra tudo. Sim. E aí fazia o shake dela. Ela pensou, por que eu não canto também, que é o que eu gosto de fazer? E os vídeos bombaram. Sim. Então, assim, são táticas que é aquilo que eu brinco. Sobre a verdade da pessoa. Aquilo ali já fazia parte da rotina dela. Ela só pensou num jeito de monetizar aquilo. Sim. Então, de novo, eu focaria nisso. Conteúdo massivo, entenda o que o seu público gosta, e aí dali pra frente vai ficar muito mais fácil de você continuar nesse jogo de redes sociais. Top demais. Mas como que foi trabalhar com esses artistas, com nomes grandes? É uma super responsabilidade, né? Essa é a realidade. Porque, assim, tudo que você sobe no Instagram de um cara desse em 1 segundo, já foi. Então, faz sentido. É meio louco, assim. Tipo, eu me lembro muito de uma situação que, nossa, não gosto nem de falar aqui, porque um erro meu que, por exemplo, foi gigante, que de uma dupla dessas famosas, que a gente foi lançar um DVD e ainda era uma tiragem até menor, mas, pô, ainda tinha tiragem do DVD impresso. Pô, que puta responsabilidade, desculpa o palavreado. Mas, enfim, eu aprovei uma foto, mandei outra para a gráfica e rodou tudo o DVD com uma foto que não era aprovada. Inclusive, o artista estava de olho fechado. Eu queria chorar, né? Mas eu digo assim, isso nas redes sociais é ainda maior, entendeu? Assim, hoje em dia, porque um negócio errado que... Obviamente, se for uma data de um show errado, tem como você fazer uma errata, conversar com as pessoas, enfim, e corrigir. Mas se for um negócio, talvez polêmico,
Ou já foi. Já era, não tem mais o que fazer. Já foi. Quem que lembra? Você não lembra da social media do Gustavo Lima, que subiu um stories Nossa, sim. no dele? Tudo bem, virou piada. Essa é a parte boa também das redes Sim. sociais, que é até... Mas é complicado, porque é Mas isso, é complicado. é a rede social de um famoso, né? São milhares de pessoas que estão ali vendo. Teve alguma outra história que você pode compartilhar com a gente, assim, de algo? Putz, eu lembro dessa que foi muito marcante para mim. Já também, assim, aí não foi exatamente comigo, mas com a minha equipe. E que, bom, é comigo. Eu sempre falo que não tem dessa, é todo mundo Sim. junto, mas de subir um conteúdo de um artista no perfil do outro. Isso é uma super responsabilidade também. Acabou que, na sorte, vamos lá, assim... Eles eram amigos próximos e não teria problema nenhum, né? Assim, os artistas sempre se apoiam. Então, não teria problema nenhum divulgar o stories de um no outro. Mas tem que tomar muito cuidado. Esse é um erro. Né? Acontece. Assim, são erros que acontecem, porque às vezes é isso. A gente trabalha com muitas ferramentas de automação, de programação de post. Às vezes é isso. Não era um post que o artista ia fazer para publicar. Era um post de manutenção de YouTube, de Spotify. Então, é um post que você consegue programar. E aí, nesses processos de automação, isso aconteceu. Sim. E acontece. Sim. Então, assim, são falhas, né, humanas, e que é uma super responsabilidade quando você fala de um cara que tem milhares de seguidores. Sim. Atenção redobrada. Total. Qual que é hoje a sua rotina para fazer uma criação de conteúdo para um artista? Tá, hoje, assim, quando eu saí, teoricamente, da live, né, que eu comecei com isso sozinha, era eu comigo mesma. Mas eu amo ter as meninas da minha equipe, porque eu acho que quanto mais as cabeças pensam juntos, mais ideias legais saem, né? Tipo, às vezes eu tenho uma referência que a outra pessoa não tem e vice-versa. Então, hoje, assim, que eu tenho elas e que eu tenho essa equipe, eu adoro. É isso, reunir. A gente fica, na verdade, mais dando risada e vendo, falando de referência do que tudo que a internet tem essa característica, né? Tudo, tem muitos memes, as coisas engraçadas. Mas eu gosto de... Primeiro, toda semana a gente tenta se reunir na segunda-feira, já de manhã, para conversar sobre a Semana dos Artistas e aí planejar o conteúdo deles. Porque muito... a gente tem uns pilares que a gente segue na hora da produção desse conteúdo, que é um método que a gente usa, mas muito também é de solicitação de conteúdo para o próprio artista. Entendi. É quase um roteiro que a gente faz, né? Interessante gravar um voz-violão dessa música por isso, isso e aquilo. Tenta gravar, essa trend tá em alta, você acha que fica legal assim, assado? Não precisa dançar, mas vamos brincar com essa trend também aqui. É isso, hoje é dia do fã. O que a gente pode fazer de ação pro dia do fã? Então, assim, muito mais de entender as datas principais, os próximos lançamentos do artista, qual esse planejamento geral dele para entrar no micro do dia a dia, né? Uhum. E aí, guiando ele em relação à roteirização e também a manutenção de Spotify, YouTube, Deezer e todas as plataformas de música com os fãs das redes sociais. Sim. Na pandemia, como que foi para você? Eu acho que o que mais pegou, que foi desesperador pra gente, foi o lance dos shows, né? Porque eu falei, quando a gente começou a conversar aqui, a principal forma de renda de um artista são os shows. E zero, né? Da noite zerou, pro dia, cara, pro dia zerou. E é assim, foi triste, assim, que bom que tiveram possibilidades, mas foi triste de ver muitos dos músicos, dos holdings, dos produtores voltarem a trabalhar de jardineiros, de saírem da música. Que, então, é a paixão do cara. Ponto, eu criei o Infoproduto, foi bem nessa onda. E o tanto de música que me chamou, tipo, eu preciso, me socorre, me ajuda. Eu conheço músicos que foram trabalhar com tráfego pago, aprenderam, ficaram uma semana inteira estudando. Então, e falaram, agora eu... Que lindo que isso que a internet fez, né? Sim. E obrigado, Leca. Obrigado. Sim. Porque, assim, que bom que tinham pessoas como você para também guiar esses músicos, esses artistas. Uhum. Porque é isso. Eu acho que essa foi a parte mais desesperadora daquele pontapé inicial, do tipo, tá, e agora? Sim. E agora? Tipo, e aí? Porque, assim, teve aquele lance, né, no começo de, não, vai voltar.
Daqui 2 semanas volta. Daqui Todo 2 mundo ficou com meses essa, né? volta. Daqui 3 meses volta. E era mês em cima de mês e o negócio só piorava. Quase 2 anos, né? E até as lives chegarem, e mesmo assim, né? Pô, vamos comparar o faturamento de uma live com. Não tem como. Ainda mais de um artista já consolidado e grande, como os que a gente trabalhava na live, trabalha na live, né? Que a live representa. Então, assim, foi uma queda super brusca de faturamento, né? Ao mesmo tempo foi isso, no mercado inteiro. Então, foi desesperador no início para todo mundo, do tipo, tá, o que a gente vai fazer? Como a gente vai se manter? E é isso, assim como todo o resto do mercado, fomos encontrando alternativas no meio do caminho, as lives que durante um período funcionaram muito bem e fizeram bem para as pessoas que estavam em casa também, né, confinadas e tudo, isoladas. Mas é isso, a gente teve que ir descobrindo caminhos, o tempo inteiro era uma descoberta de caminho, porque também teve a época das lives ficarem chatas já. E aí, o que a gente faz agora? Sim. Então, foi um processo mês a mês ali mesmo, que tanto do sofrimento, das pessoas que ficaram doentes, de tanta gente que morreu e daquele sofrimento horrível que a gente estava levando, quanto de tantas famílias que precisavam daquele dinheiro e para se sustentar. Sim. E que tiveram que se virar. É isso, o que eu vou fazer? Porque a verdade o nosso mercado foi o primeiro a parar e o último a voltar. Sim. Então, assim, aí agora o povo fica, pelo amor de Deus, gente, não pede ingresso. Ajuda, Exato. né? Aí eu vejo, assim, meus amigos, principalmente produtores, e aí o povo chega e fala, ai, vê uma entrada para esse show, me vê um camarote. Ah, não, gente. Tem tanta gente que depende daquilo, sabe? Aquilo ali é festa para você, mas é trabalho para quem tá ali atrás. Sim. Então, eu fico louca, assim, porque eu falo, vamos apoiar, né? Mas é isso, a pandemia eu acho que foi, assim, se tem como olhar por um lado positivo, porque eu acho ainda muito delicado falar sobre isso, é isso, tiveram várias descobertas, né? A gente teve que aprender a se virar, e que bom que o ser humano é tão... tem essas mudanças tão dentro, né, da gente, assim, que a gente é apto Sim. a se adaptar. Sim. Mano, um jogo de palavras rapidão. Ai, meu Deus, eu sou muito ruim. Então eu vou falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. Então vai. Música. Ai, paixão. Rádio. Família. Família. Tudo, né? Aliás, a família é o que me guia em tudo, no meu trabalho, na minha vida, tudo. Agora com meu filho, é isso, é tudo por ele, pela minha família. Marketing. É desafio. Desafio. Hoje, se todo mundo pudesse parar para ler uma frase da sua vida, qual seria? Putz, eu vou até falar uma que eu publiquei ontem que me tocou muito, mas que eu acho que de um jeito depois simples eu até explico, mas é isso, sempre escolha entrar na arena. Se você tem 2 caminhos, você tem a estrada que entra na arena e a estrada paralela à arena. A arena vai ser mais difícil, vai tirar da sua zona de conforto, você vai enfrentar o desconhecido. Mas é só ali que você vai aprender, é só ali que você vai evoluir. Sim. É o tal de sempre escolha lutar. Não ficar nessa zona de conforto, vai para cima do desafio, entenda aquilo, se joga. Não tem como dar errado, sabe? Aquele negócio, eu brinco, até quando dá errado, deu certo. Sim. A gente sempre aprende, a gente sempre vai pra cima, mas assim, escolha jogar o jogo. Não desiste, não. Vamos pra cima que pra vida tudo tem um jeito, eu brinco. Não tem como dar errado, é isso. A gente tem que ir pra cima mesmo e fazer acontecer. Demais. Hoje, como empreendedora, como você com o seu próprio negócio, como que foi o processo inicial? A sua família te apoiou? Porque assim, você começou a empreender agora, né? 2 super anos. recente. Então, como que foi para você já, com família, com tudo? Como que foi esse processo? É um pouco dividido, vou falar a verdade, porque eu acho que
Eu nem julgo, tá? Porque hoje eu, como mãe, eu também penso assim. Mesmo, ó, que louco, mesmo meu pai sendo. Talvez por o meu pai ser empreendedor, Sim. ele sempre, né, falava: não, manda um currículo. Tem tanta vaga legal aí aberta. E a minha mãe também, quantas vezes não me escutou lá reclamando, putz, eu não sei como é que eu vou fechar esse mês ainda. E a minha mãe assim, ai, mas tem umas vagas legais, daquele jeitinho Dá até assim. raiva, né? Tipo, e na hora a gente fica assim, ai, que raiva, agora que eu vou ganhar dinheiro mesmo, agora que eu vou fazer esse negócio acontecer. Então, assim, eu entendo a preocupação deles. Ao mesmo tempo, assim, eu acho que não é um negócio nem que a gente escolhe, tá na veia, sabe? Sim. Tá, é nosso, assim. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, empreender é isso. É ser resiliente. Uma vez um amigo meu, assim, no mercado, ele falou, todos os dias eu penso em desistir. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Então, pra mim, é muito louco. Eu acho que como eu já fui preparada pra isso, eu ignoro. Quando eu começo a ficar com raiva, eu penso, não vou nem pensar nisso, desistir não, que vai dar certo. Eu acho que cada vez mais eu estudo muito sobre a nossa mente, né? No que a gente pode criar, no que, na verdade, em que a gente cria toda a nossa realidade, eu acredito muito nisso. Então, eu acho que um empreendedor, ele tem que ter a cabeça forte. Uhum. É isso, assim, saber do objetivo, de onde ele quer chegar e continuar com aquele foco muito bem claro e estabelecido na cabeça dele, porque chega. Se não chegou é porque não tá no fim. Sim. 3 conselhos para quem quer empreender. Quais seriam? Vou ser bem clichê nessa. Resiliência, paciência e constância. Meu amigo, não pare. Só vai. É aquilo que eu acabei de falar aqui. Se não deu certo é porque não chegou no fim. Segue firme. Quais são os desafios hoje de uma empreendedora feminina? Nossa. Acho que eu dava outro podcast para falar aqui se a gente entrar nesse aspecto de empreendedora feminina na música. Sim. Ainda falo muito mais, porque nós ainda somos minoria, né? Uhum. E isso eu acho que faz parte da história da música. Então, sim, várias vezes eu já enfrentei vários desafios até de ser ouvida numa reunião. Não é fácil, mas ao mesmo tempo eu tento encarar com a maior naturalidade possível, ir pra cima, não deixou eu falar, eu dou o tempo da pessoa terminar e eu falo de novo. Sim. Eu acho que o lance é esse, de ter um pouquinho mais de resiliência, talvez, do que se fosse um cara, talvez, mas não gosto também de encontrar desculpa. Eu gosto de encontrar resultado, trabalho. Então, Muito sério. é trabalhar. Por mais que a gente saiba que existe, mas a gente não pode deixar isso travar, isso, né? Travar a gente. Se você tem um objetivo claro, vai, trabalha, faz acontecer que uma hora você vai ser reconhecida pelo que você acredita e pelo que você luta. Sim. Mas gostou do papo? Adorei, legal, que felicidade. Eu consegui meu primeiro podcast. 1h10 de podcast. Nossa, você tem noção disso? Não. Eu até fiquei pensando, eu falei, eu vou chegar lá e falar pra ele, pô, se a gente conversar meia hora já tá bom, já não fica muito tempo. 1h10. Eu sou falante, né, também. Sai falando as coisas. Mas eu adorei, sério, muito obrigada mesmo. Não, eu que agradeço por você ter topado. Pô, a Kátia que fez a ponte, gente. A Kátia é o nosso primeiro podcast. Mano, onde as pessoas te encontram hoje? Fala um pouco do seu business, fala um pouco de como você consegue ajudar essas pessoas e aonde que elas te encontram nas suas redes sociais. Fechado, @Manuela Freitas. No TikTok tem o S a mais. Curtam, comentam, compartilhem, brincadeira. Eu falo sobre essas táticas de redes sociais lá. Acaba que sim, apesar de eu falar sobre a parte de planejamento, a gente fica um pouco mais focada nos hacks, né, nas táticas, mas o meu objetivo é chegar o mais longe possível em vários artistas, com em várias fases de carreira e que precisam dessa ajuda, que buscam esse conhecimento, porque é aquilo que eu falei, não adianta só saber e se informar e não colocar a mão na massa. Não existe milagre no mundo em nenhuma profissão, em nenhum aspecto, mas o conhecimento é essencial.
Então, no que eu puder ajudar nisso, e através da agência também, que é a Tune Music Marketing, que aí a gente atende num âmbito bem 1-a-1 com o artista, a parte toda de planejamento, de lançamentos e tudo que tem a ver com o universo musical. Top. Gente, Tune Music Marketing. Vamos ver muito disso ainda, hein? Bora. É Bora. isso, esse é o objetivo. Então é isso aí, gente. Esse foi o nosso 4º episódio. E sigam ela, sigam aqui também a nossa rede social. Curta aqui esse vídeo, se inscreve no canal para esse vídeo ser alcançado por outros artistas, para as pessoas conseguirem assistir esse conteúdo. E é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Tamo junto. E é nóis. Amém. Adorei. Beijo. Falou, gente.